Olá, irmãos, eu sou Neilson Lopes, eu espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí pelas redes sociais, compartilhe este vídeo com outras pessoas e também ative o sininho das notificações para que você possa receber, sempre que houver um vídeo novo, você possa receber este vídeo, tá certo? Nós estamos falando sobre o Seminário de Vida no Espírito, as formações, as pregações do Seminário de Vida no Espírito. E hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre crescer na graça. Depois de todo este período, depois de todas essas formações, depois dessa experiência com o Espírito Santo, com essa graça de conhecer o amor de Deus, de ter passado pelo pecado, mas ser salvo por Cristo, receber esta promessa que é do Pai para toda a humanidade, mas de maneira também particular, é para mim, é para você, essa promessa é pessoal também. Nós então conhecemos aí os dons do Espírito Santo e como fazer para crescer na graça, para crescer na intimidade com Deus. Quando nós falamos da palavra graça, nós estamos falando também do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Como crescer na graça, como crescer no ser cristão, como melhorar, como colocar em prática tudo isso que eu aprendi nos vídeos anteriores, como é que eu vou fazer com que dê frutos tudo isso que eu aprendi. Para isso, estamos gravando esse vídeo, para dar para você dicas de como você crescer na graça com Deus, na intimidade com Jesus Cristo, na vivência do Espírito Santo. Então vamos lá. A primeira dica para você crescer na graça é buscar os sacramentos. É importante que você busque os sacramentos. Quais são os sacramentos? A confissão, na reconciliação, que você busque ali ir à missa aos domingos, você busque a Eucaristia, no mínimo, aos domingos, aos domingos, como nos pede a igreja, que você busque conversar com o sacerdote, se você ainda não tem o sacramento do crisma, se você não tem o sacramento da comunhão, fazer a primeira comunhão, fazer o crisma, certo? Se você, porventura, está morando junto com alguém, veja bem, não tem problema, não quer dizer que... Calma, fica tranquilo, mas busca em Deus, busca com o sacerdote da tua igreja, da tua paróquia mais próxima, a busca do matrimônio, receber aí o sacramento do matrimônio. Hoje em dia, muitos padres estão abertos a justamente dialogar com casais que já têm uma união, que já moram juntos, para poder fazer aí a cerimônia do casamento, seja ele comunitário, seja particular. Converse com o seu pároco, converse com o coordenador aí da sua comunidade, com o pessoal da pastoral da família. Se você participa da comunidade Shalom, converse com o pastor do seu grupo de oração, para que você possa saber por onde você ir, por onde você buscar para viver aí o sacramento do matrimônio. E aí sim, voltar também ao sacramento da Eucaristia. Lembrando que uma vez que você não é casado na igreja, você também não pode estar comungando do corpo de Cristo, porque você não vive o sacramento do matrimônio. Então, se você buscar essa reconciliação aí, tudo pode se ajeitar e você voltar a viver na graça, sob a graça de Jesus Cristo. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é essa, buscar os sacramentos da reconciliação, matrimônio, Eucaristia, crisma, buscar os sacramentos, certo? Se você estiver doente, a unção dos enfermos, Depois é importante você buscar crescer na graça como? Passar a ouvir mais outras pregações da igreja, passar a ouvir mais músicas da igreja, passar a frequentar mais o grupo de oração. Nós da comunidade Shalom oferecemos para você grupos de oração em vários dias durante a semana, com várias opções de horário que você pode participar. Procure a missão da comunidade Shalom mais próxima de você, que você vai ver que tem vários dias. Aqui, como você vê na minha camiseta, eu sou da missão de Florianópolis. Na missão de Florianópolis, nós temos grupos de oração. Nas quintas-feiras,
nos sábados e nos domingos. Nos domingos nós temos antes da missa e depois da missa. Nos sábados nós temos também antes, por volta de 3 horas, das 3 às 5, e depois temos outros grupos que começam das 6 às 8, certo? Então você tem várias opções. Na quinta-feira o grupo é à noite, é um grupo à noite, das 8 às 9h30. Então você tem várias opções de grupo de oração. Em Camboriú nós temos o grupo de oração na terça-feira, se eu não estou enganado, é das 19 horas às 21h30, mas depois vocês podem procurar a Paola, né, ou a Camila, que elas vão poder dar orientações para vocês exatas do horário. Eu sei que existe já o grupo de oração na terça-feira em Camboriú, tá ok? Então procure ver qual é a missão. Também lembrei agora, tem também grupo de oração em Tubarão, na irradiação do carisma em Tubarão. Também procure os irmãos da comunidade Shalom, da obra de difusão em Tubarão, para você participar dos grupos de oração de Tubarão. Também temos grupos de oração na obra de difusão em Porto Alegre, São Leopoldo, que você também pode procurar. Essas obras de difusão estão vinculadas à missão de Florianópolis, e se você tiver alguma dificuldade de encontrar eles, entre em contato com a missão de Florianópolis, nós vamos lhe orientar, está certo? Então, mais um ponto aí, participar de um grupo de oração. No grupo de oração, você vai passar a trilhar um caminho chamado Caminho da Paz. Neste Caminho da Paz, você vai passar por um itinerário formativo que vai começar com o querigma, onde você vai se aprofundar. Cada pregação que foi dada aqui, você vai se aprofundar em cada tema, tendo um estudo bíblico para você fazer em casa. Então, o primeiro, que é o querigma, por exemplo, ele dura mais ou menos entre 8, 9, 10 meses, depende aí dos feriados, né? Mas a média aí são 9 meses que ele dura. Esse querigma, por exemplo, nós falamos lá sobre o amor de Deus, que era pessoal. Então, você vai mergulhar na palavra de Deus dia a dia, durante uma semana inteirinha, sobre as passagens bíblicas que dão exemplos sobre o amor de Deus, que é pessoal. Então, você vai mergulhar nisso. Então é muito importante o Caminho da Paz. Nos grupos de oração eles são aplicados, e você passar por este caminho, onde o primeiro é o querigma, que vai ser abordado todos os temas do Seminário de Vida no Espírito, porém de uma maneira mais detalhada. Depois do querigma, que é o primeiro anúncio, né? A palavra querigma seria o primeiro anúncio, nós vamos para o módulo Filoteia. O módulo Filoteia, o que significa Filoteia? Amizade com Deus. Então você vai se aprofundar na amizade com Deus, você vai aprender a rezar, aprender como dialogar com Deus, como fazer uma Lexio Divina mais aprofundada, né? Com mais intimidade com Deus. Então, ser amigo de Deus. O terceiro módulo é o módulo Metanoia, onde você vai passar a pensar conforme o Evangelho, a pensar conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, nós vamos começar a mergulhar no Metanoia, nós vamos passar a mergulhar um pouco nos temas mais complexos, como aborto, como célula-tronco, eutanásia, coisas mais complexas. Por isso, nós vamos crescendo neste processo, tá certo? No quarto módulo, nós passamos aí pelo querigma, que é o primeiro anúncio, Filoteia, que somos amigos de Deus, o Metanoia, e aí nós vamos passar para o terceiro módulo, que é o módulo Koinonia. Então, no quarto módulo, nós vamos falar sobre koinonia. O que é koinonia? É serviço. Nós vamos mergulhar um pouco em cada ministério que há dentro da igreja, como servir em cada ministério, seja na música, no teatro, na dança, na pregação, na intercessão, na lanchonete. Você vai aprender um pouco sobre cada um desses ministérios e como servir cada ministério. E o quinto módulo, né? O quinto módulo, que é o módulo martiria. Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Ou generalizam, melhor dizendo, né? Generalizam um pouco a palavra martírio. E a pessoa geralmente ela pega martírio e pensa, olha, é morrer. Pronto, é morrer por amor a Jesus Cristo. Sim, é morrer por amor a Jesus Cristo. Mas não quer dizer que vai ser sempre de uma forma
violenta, no sentido de você ser assassinado em nome de Jesus Cristo. Não, para defender o nome de Jesus Cristo. Não quer dizer isso. Então, no quinto módulo, martiria, a palavra martiria significa o quê? Dar testemunho. Martírio é dar testemunho. Então, no quinto módulo, você vai ser mergulhado em temas onde você vai se preparar para dar testemunho de Cristo no seu apostolado, no seu serviço, na faculdade, na família. Então, como viver a radicalidade evangélica? No quinto módulo se mergulhará na radicalidade evangélica para que você possa testemunhar esse martírio, que nós vamos dizer que é um martírio comum, né, do dia a dia. Do dia a dia. No dia a dia nós somos perseguidos, nós somos muitas vezes, né, criticados. Por quê? Porque nós tomamos a decisão de seguir a Deus e de amar a Ele sobre todas as coisas. E é lógico, as pessoas que não se sentem chamadas a isso, elas vão criticar e uma vez ou outra aí também vão te perseguir, porque cá entre nós a perseguição, a injúria, isso é algo que Jesus também nos prometeu. Ele nos prometeu o Espírito Santo? Nos prometeu. Mas ele também diz, né, que se nós seguíssemos esse caminho, também nós íamos ser perseguidos como ele foi, porque não é o servo maior do que o Senhor. Se eu sofri neste mundo, vocês também sofrerão, mas no final vocês terão o Espírito Santo que consolará a alma de vocês. Então fique tranquilo, tudo vai dar certo, tudo sempre dá certo, porque Deus está no comando de tudo, certo? Então vamos lá, só recapitulando. Então nós temos aí os sacramentos para crescer na graça, né? Os sacramentos, ir à missa, como parte desses sacramentos, né? Ir à missa dominical, participar do grupo de oração e no grupo de oração mergulhar no caminho da paz, onde nós vamos passar por esse itinerário formativo, onde nós vamos poder crescer na graça, na intimidade com Deus. Além disso, é muito importante que vocês tomem a seguinte decisão: eu preciso falar com Deus, eu preciso rezar, eu preciso ter vida de oração. É diferente ter vida de oração e ter uma oração de vida. Qual é a diferença? Oração de vida, eu chego diante de Deus e conto a minha vida para Deus. Então eu conto toda a minha vida para Deus, como se Deus não fosse onisciente e soubesse de tudo que você passa na sua vida. Deus sabe de tudo. Vida de oração. Durante o meu dia, eu tenho aquela primazia, né? Aquele primeiro estar com Deus na manhã, aquele primeiro o ler a palavra de Deus, aquele primeiro estar na presença de Deus. E diante desse primeiro estar com Deus, eu pergunto a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar no dia de hoje? Através da leitura orante da palavra, da Lexio Divina, lendo ali o Evangelho. Senhor, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu viva o meu dia hoje? E aí Deus vai me dizer. Um exemplo. Deus disse para você que é preciso que você tenha muita paciência. No decorrer daquele dia, vão vir muitas situações que vão abalar a tua paciência, para que você possa fazer o quê? Exercitá-las. Irmãos, a oração, ela não pode ser emergencial. Muitas pessoas procuram a oração de maneira emergencial. Quando eu tenho uma doença, eu rezo. Quando eu tenho um problema no trabalho, eu rezo. Quando eu briguei com a minha esposa, eu rezo. Quando eu faço alguma besteira, eu rezo. Entende? Quando eu faço qualquer coisa errada lá, que eu não consigo resolver sozinho, aí eu rezo. Quando na verdade deveria ser o inverso da situação. Porque se você parar para pensar, qual é a graça de Deus? Se você busca a Deus e busca estar na presença dele, quando acontecer a situação, a oração vai ser preventiva. Quando a situação acontecer diante de ti, você vai pensar: peraí, o que Jesus faria nessa situação? O que Nossa Senhora faria nessa situação? O que eu devo fazer nessa situação como um cristão? Então a oração, ela deve ser preventiva.
Então, se você buscar crescer na graça de Deus, buscar essa intimidade com Deus, essa oração logo nas suas primeiras primazia da graça, né? Logo nas suas primeiras horas da manhã, quando você despertar, buscar estar na presença de Deus. O que vai acontecer? Quando acontecer alguma situação durante o dia, você vai estar com esta couraça protetora que nos diz lá em Romanos, né? Você vai ter essa couraça protetora, essa couraça da palavra de Deus, essa couraça da oração, essa couraça do Espírito Santo, que vai essa armadura do Espírito Santo, que é mais conhecida a palavra armadura do que couraça, né? A armadura do Espírito Santo, a armadura do cristão, para te dizer, para você poder ir e dizer assim, olha, espera aí, eu consigo, vai dar certo. Permeado de tudo que diz em Romanos, tudo que diz em Efésios, em Colossenses, eu consigo, porque São Paulo me disse que eu consegui. Ele disse com a vida dele, né, muito mais do que as palavras, com a vida dele, que era possível. Em 2 Coríntios 12, né, que ele vai dizer, olha, eu passei por tudo isso, eu fui perseguido, eu fui flagelado, eu fui naufragado, eu fui perseguido, fui assaltado, eu passei fome, passei frio, mas em tudo isso eu dou graças. Em tudo isso eu dou graças, porque em tudo isso o Senhor me fez mais que vencedor. Olha que bonito, né? Então, por quê? Por que ele passou por tudo isso e passou de cabeça erguida? E passou com um olhar em Deus? Porque ele se lembrava todos os dias, em sua oração, em seu diálogo com Deus, em seu, como diz Santa Teresa de Ávila, né? Em seu trato de amizade com Deus ali, de todos os dias conversar com ele, ele se colocava essa armadura protetora, que fazia com que no dia a dia dele, ele tomasse as atitudes mais corretas, mais cristãs possíveis, para se proteger e para proteger os seus, certo? Então, crescer na graça é um processo que você vai precisar ter paciência contigo mesmo. É muito importante a paciência consigo mesmo, né? Foi muito tempo longe de Deus. Então, agora que você está voltando para a presença de Deus, você precisa ter paciência. Ah, Neilson, é porque eu queria rezar 2 horas por dia e eu não consigo. Meu irmão, calma. Você não rezava nenhuma, nem meia, nem 10 minutos, nem 2 minutos. Agora tu já quer rezar 2 horas? Calma. Faz ali, começa rezando ali um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, um Creio, um Santo Anjo do Senhor. Começa fazendo o sinal da cruz e pedindo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Faça a oração do Espírito Santo. Comece assim. Depois vai dando passos, vamos dizer assim, devagares, mas firmes. Pegue a palavra de Deus, faça a Léxio Divina. Depois, mais à frente, vocês vão ver aqui no canal, eu vou gravar um vídeo explicando novamente a Léxio Divina. Nós temos já um vídeo no canal explicando, mas eu vou gravar novamente um vídeo explicando a Léxio Divina. Faça a Léxio Divina. Faça essa leitura orante da palavra de Deus, onde você vai fazer aquela leitura inicial, depois você vai fazer uma leitura identificando os personagens, depois você vai fazer uma leitura perguntando ao texto o que o texto me diz, o que o texto me interpela, o que o texto me questiona. Depois faça mais uma leitura dizendo ao Senhor, Senhor, diante disso que o Senhor me disse, eu quero corresponder assim, sabe? Então, faça essa leitura orante, faça essa leitura na prática, sabe? Na carne. Leia e traga para a tua vida, encarne o Evangelho, para que você possa colocar o Evangelho em prática e ser, no mundo de hoje, né, de uma maneira, se o mundo ele quer nos atrair, quer nos roubar, seja no meio do mundo como um agente secreto de Deus, que está ali infiltrado no mundo para que o mundo conheça a verdade,
para que o mundo conheça o amor de Deus, para que o mundo venha ao encontro da vontade e da presença de Deus. Então, crescer na graça é colocar, lembra de uma das formações, colocar Jesus como o Senhor da minha vida e ser inteiramente dele. Ser inteiramente dele. Tirar tudo que não vem de Deus. As novelas, os horóscopos, as mandingas, tudo que não vem de Deus, tira, você não precisa mais. E eu vou dizer mais uma coisa para você que você não precisa. Nós ouvimos falar sobre o amor de Deus. E eu vou dizer para você, você não precisa mais ficar mendigando o amor de ninguém. Você não precisa ficar mendigando que as pessoas te amem. Você não precisa. Porque você é amado por Deus. Deus te ama de maneira sobrenatural. Que não dá para contar, não dá para expressar. Então, você não viverá mais daqui por diante mendigando o amor dos outros. Mendigando o amor da namorada, do namorado, da esposa, do esposo. Não, viva para Deus. Acolha o amor de Deus e transborde o amor de Deus na vida dos outros. Transborde o amor de Deus na vida dos teus. E escute, se você amar a Deus sobre todas as coisas, como nos pede o primeiro mandamento, se você levar a sério a tua vida espiritual, se você colocar Ele como a primazia da graça na tua vida, você irá crescer na graça e todos à tua volta também serão alcançados por Jesus Cristo através da tua vida. Porque muitos olharão para ti e dirão, olha, esse aí não é o Neilson que eu conheço. Olha, não. O que eu conheço, ele não é assim. O que eu conheço, não. Aquela tranqueira, não. Alguma coisa aconteceu. E como recordo aqui as palavras de São Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E as pessoas vão passar a olhar quem? Cristo em mim e não eu. As pessoas vão olhar para mim e vão ver o Cristo. E aí sim, nós podemos dizer que nós encontramos a verdadeira felicidade, porque a felicidade é Deus. A felicidade é estar na presença de Deus para sempre. E muitos vão dizer para você, nossa, agora ele parece que é santo. E você pode dizer, eu sou santo. Eu posso dizer, eu sou santo. Nilson, que prepotência da sua parte dizer que você é santo. Não é prepotência não, irmão. Não é por presunção, né? Não é por, como diz a música antiga do chão, não é por presunção não, irmão. É vocação. Eu sou santo porque o sinônimo de ser santo é ser feliz. E eu sou feliz porque eu conheci o amor. E o amor é meu amigo. Eu falo com ele todos os dias. O amor é Deus, o amor é Jesus Cristo, o amor é o Espírito Santo. Então, eu sou feliz. E se você quiser dar o nome, pode me chamar de santo. Não tem problema nenhum não. Você tem razão. Porque bem-aventurado eu sou. Porque feliz eu sou. Ditoso eu sou. Porque Deus está comigo. E Ele me ama muito mais do que qualquer um nesse mundo. Muito mais do que meus filhos. Muito mais do que a minha esposa. Muito mais do que minha mãe que vai assistir esse vídeo. Deus me ama muito mais. E porque Ele me ama, eu transbordo de amor na vida daqueles que Ele me deu, que Ele me confiou. Deus abençoe você. E não se esqueça, o mundo precisa de santos. E você pode ser santo ainda hoje. Deus te abençoe. Shalom.